Agora em Brasília, 10 horas e 35 minutos. Acessibilidade. Família e pessoa com deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas. Esse será o tema da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que acontece entre os dias 21, hoje de agosto, né, e também até o dia 28. A Semana Nacional da Pessoa com essa deficiência intelectual e múltipla foi sancionada pela Lei 13.585, do dia 26 de dezembro de 2017. Essa semana também tem a função de sensibilizar governos e comunidades em relação às potencialidades das pessoas com deficiência e chamar a atenção para as necessidades, tanto para a definição de políticas públicas, quanto para o combate ao preconceito. Então hoje, nessa sexta-feira, dia da abertura dessa semana, vamos para uma segunda entrevista sobre o tema. Eu converso agora com a psicóloga e escritora Lívia Borges. Ela é mãe da youtuber Luana Abayomi, que tem síndrome de Down. Doutora Lívia, seja bem-vinda. Desculpa aqui pelo tropeço no nome da Lulu. Imagina, é um prazer estar novamente com vocês. Vamos então falar dessa importante data, falar dessa semana que traz a importância da inclusão social. Sem ela, não tem nada que pode ser feito, né? Nada. E é engraçado, Sérgio, porque às vezes as pessoas pensam nessa questão da inclusão, pensam só na deficiência, a deficiência, no caso da criança que já nasce com deficiência. Só que a gente tem que pensar que há várias situações que há doenças que geram deficiências, entendeu? Podem gerar deficiências intelectuais. Então, a gente tem uma situação daquele que nasce com a deficiência e aquele que, ao longo da sua vida, se torna uma pessoa com deficiência. Que são coisas distintas, mas acabam tendo a mesma necessidade, né? Qual doença, por exemplo? Com relação a alguma doença infecciosa que venha abalar o desenvolvimento cognitivo no meio do caminho. Então, a gente tem doenças, por exemplo, como rubéola mesmo, que pode gerar... Aí, no caso, a criança às vezes nasce com se a mãe teve rubéola durante o parto, enfim. E depois também, ou acidentes, que daí a pessoa fica com a parte cognitiva comprometida. Então, a gente tem aí a deficiência intelectual, que ela pode vir por causas genéticas e ela pode vir por causas não genéticas. Até os acidentes podem gerar uma situação assim. A deficiência múltipla na verdade, quando você agrega outras deficiências. Então, você tem a deficiência intelectual e você pode ter uma deficiência física também. Então, no caso daquelas que são genéticas, da deficiência intelectual, a gente tem as síndromes. E é interessante porque as síndromes não são doenças, né? Não é algo a ser curado. É isso que às vezes as pessoas não entendem, sabe? E até confundem deficiência intelectual com deficiência mental, que não é a mesma coisa. E as pessoas confundem realmente. Por quê? Porque ambas afetam, às vezes, a capacidade da pessoa, por exemplo, em alguma situação, a capacidade da pessoa se comunicar, interagir socialmente. Só que por exemplo, na deficiência intelectual, há vamos dizer assim, uma limitação no desenvolvimento dessas funções. Então, você pega uma criança com síndrome de Down, ela tem uma limitação no desenvolvimento da parte cognitiva. Aí envolve memória, habilidade de falar, enfim, atenção, enfim, outras questões, né? Agora, quando você pega uma outra situação que a criança, vamos dizer assim, no meio do caminho, né? Só tem alguma doença infecciosa. Ou então, para a gente até diferenciar da questão da deficiência mental, ela tem as habilidades formadas, desenvolvidas plenamente, que é diferente da deficiência intelectual, que às vezes há um prejuízo, então, nesse desenvolvimento. Só que o que acontece? Por uma doença psíquica, entendeu? Aí vem um critério de doença também do adoecer. Então, você tem um fenômeno psíquico interferindo naquela habilidade que ele já tinha, que foi desenvolvido, mas ele não consegue mais expressar como poderia expressar, porque aí veio a sobreposição de um fenômeno psíquico, tá? Então, assim, é algo distinto, que as pessoas acabam confundindo. Ambas são para serem respeitadas. Não importa, é o que eu falo assim, as pessoas falam muito, Sérgio, porque síndrome de Down, né, as doenças intelectuais, elas não são doenças. Então, você pega as outras síndromes, né,
e fala assim, não é doença, quer dizer assim, não é contagioso, então não precisa ter medo do meu filho. Não, gente, independente de ser doença ou não ser doença, qualquer pessoa merece respeito. Essa é a questão, sabe, Sérgio? Então, eu não gosto quando as pessoas falam, não, porque a síndrome de Down não é doença, né? Então, como se fosse ali um mérito. Gente, pelo amor de Deus, não é isso. Porque ter a doença, ter alguma doença, né, não é demérito também, né? Porque até a própria síndrome de Down, ela traz algumas comorbidades que são doença cardíaca, a doença, né, o hipotireoidismo, enfim, que são doenças, né? Então, isso não depõe, né, pessoa alguma, né? Não é demérito, né? Eu imagino o seu radar de mãe, né? Mãe da Luana, o que você vai acompanhando, as expressões faciais das pessoas, os comentários, aquela tentativa de ser um comentário bem assim, suave, mas que no fundo tem uma pitadinha, né? Uma agulhada, né? Tem a maldade, né? E engraçado que às vezes há uma maldade, às vezes há só a ignorância porque não entende o que está acontecendo. Né? Então, às vezes, a pessoa até quer elogiar e fala assim, nossa, mas a Luana nem parece que tem síndrome de Down. Isso, Sérgio, parece um elogio, quer dizer, a pessoa tem uma boa intenção, parece um elogio, mas não é um elogio, na verdade não é. Por quê? Porque a pessoa parte de um princípio que existe um modelo ideal de perfeição e que a pessoa, para ser considerada normal, ela precisa atender aquela condição, quer seja corporal, quer seja intelectual, enfim, aquele modelo padrão. E isso tem muito a ver com a questão do capacitismo, né? Vamos dizer assim, que as pessoas acabam, então, valorizando esse padrão, focando na deficiência do outro, então, como sendo um problema, porque ele está fora do padrão, está fora da curva, né? Entende? Então, assim, são sutilezas, mas que ali está o preconceito e que ali afeta também como essa pessoa, como esse sujeito vai se perceber e vai se colocar na relação com o meio e ser protagonista, entendeu? Das suas atividades, dos seus direitos, né? Da sua vida. Então, isso tem um impacto muito grande. Imagina a criança ouvindo isso todo dia. E ainda tem uma outra palavrinha, que se chama problema. Então, como se a síndrome fosse causada por um problema, então a criança começa a internalizar que ela é um problema. Então, se ela é um problema, ela é menos. E eu já ouvi muito, inclusive uma vez ela chegou chorando e falando assim, mamãe, eu não quero ter um problema. Mas depois eu entendi que na cabeça dela é porque alguém chegou e disse a ela, não, ela não conseguia se comunicar direito, é porque ela tem um problema. E a criança, o que ela faz? Ter um problema é ser um problema. E quando ela vê os pais, às vezes, chateados, preocupados com alguma situação problemática, ela pergunta, né? O que é? Não, a gente está com um problema aqui para resolver e tal. Então, problema é uma coisa ruim. Na cabeça da criança, ela entende assim. Né? Olha o impacto, né? Com certeza. E vamos falar agora de um assunto importante. Como os pais estão fazendo para a inclusão social dessas crianças, agora nessa época de pandemia, hein, doutora Lívia? Sérgio, é praticamente inexistente. É claro, muitos pais que têm, vamos dizer assim, condições financeiras, aí a gente sempre passa por essa questão também, inevitavelmente, tá? Ou então pais com muita criatividade conseguem lidar melhor com essa situação e vamos dizer assim, preencher esse tempo da criança com atividades que sejam produtivas para ela. Quando a gente fala produtiva, não é questão de conteúdo, não é isso. Mas que traga uma sensação boa de bem-estar, de que essa pessoa está sendo incluída, ela não está à parte. Porque, por exemplo, aqui em casa mesmo, outro dia a Luana chegou para mim e na live da escola, ela falou assim, mamãe, eu quero ir para a escola, porque todos estão lá. Porque ela vê os quadradinhos, né, todos os coleguinhas, e a professora está na live emitindo ali da escola, ela acha que todos estão lá, menos ela. Ela está se sentindo excluída. Então, ela já se sente excluída por isso, porque não compreende muito isso, embora a gente explique. E também porque a dificuldade da transmissão desses conteúdos via online é quase... fica muito evidente a dificuldade da inclusão, sabe? Então, o que acontece? As crianças, de uma maneira geral, com alguma deficiência, ela começa a ficar muito claro para ela a distância dela com a turma. Então, quando ela não compreende nada do que está sendo dito, não consegue fazer as atividades, ela começa, na verdade, a reforçar
uma sensação de baixa autoestima, de menos-valia, de incapacidade. Então, todo o trabalho que você vinha fazendo de construção, de inclusão com a criança, meio que vai por água abaixo. Porque por mais que a gente tente, é quase que impossível. É até cansativo para ela ficar assistindo live todo dia. Então, eu aqui nem faço, aí já um padrão meu, não das outras pessoas, mas eu não a obrigo a ficar nas lives. Então, tem outros momentos que ela faz, tem momentos que ela faz live com a tia madrinha dela, entendeu? Que estuda. Então, é uma forma de estudar alguns conteúdos e reforçar a autoestima de coisas que ela sabe, que ela consegue compreender fora do contexto da escola, e isso é excelente. Então, que outros familiares pudessem fazer isso com as crianças com deficiência, porque isso é uma forma de inclusão, que aí não fica a responsabilidade só na escola. Então, esse é um ponto, sabe, Sérgio, muito importante, porque há uma dificuldade para todos, indiscutivelmente. Família, escola, sociedade. E para a própria criança. E imagina a preocupação dos pais com a volta às aulas, né? Principalmente um caso, né, da criança que tem síndrome de Down com as comorbidades. Como é que fica o coração de pai e de mãe? Sim, sim, porque acabam que eles estão no grupo de risco. A criança com deficiência, ela está no grupo de risco, né? Então, a criança que tem um problema cardíaco, então a gente tem 50% das pessoas com síndrome de Down têm um problema cardíaco, né? Então, muitos estão corrigidos, mas de qualquer forma, há um cuidado também com relação a isso, porque eles são mais sensíveis, de um certo modo, né? Então, a questão da imunidade também. Então, existe... E aí, o desconhecimento dessas singularidades pode fazer com que a pessoa não entenda assim, por que essa preocupação? Por que esse cuidado excessivo? E não se trata de cuidado excessivo. Vejam bem, cuidado excessivo é quando você extrapola aquilo que é adequado, né? Então, assim, às vezes a gente tem um cuidado maior porque aquela situação exige, mas esse cuidado maior é adequado. Se ele extrapolar, aí vai ser excessivo, aí ele passa a prejudicar a criança, entende? Então, assim, ela tem um prejuízo, a criança, né, que eu digo, ela tem um prejuízo por estar em casa, isolada dos seus amigos, principalmente aquelas famílias, no caso eu também me incluo, que a criança é quase que filha única, né? Então, ou tem uma distância muito grande dos irmãos mais velhos, ou não tem outra criança para brincar. Você imagina, há quase 7 meses estamos assim, né? A criança não ter outra criança para brincar. O universo referencial dela ser só o universo adulto. Porque, claro, por mais que você tenha lives interativas, coisas de lazer e tal, não é a mesma coisa. O que acontece, aí eu vou compartilhar com vocês o que acontece aqui. Houve uma regressão no sentido do apego. Então, a dependência emocional da mãe ficou maior, porque imagina uma criança com a mãe disponível 24 horas. É complicado. Então, ela regride, que é o tempo todo que eu esteja ali presente, olhando, fazendo. Então, isso não é saudável emocionalmente para a criança, sabe, Sérgio? Eu acredito que muitas mães estejam passando essa dificuldade, até porque, imagina, essas mães, elas precisam, né, ter as atividades da casa. Muitas estão em teletrabalho. Então, teletrabalho, mas o cuidado com a casa, porque ela não vai, às vezes, chamar, ou não tem condição de chamar uma diarista, ou não tem alguém que esteja ali que possa dividir com ela. Como também dar uma atenção de qualidade para essa criança? 24 horas. É impossível. Então, o estresse para essas mães também é muito grande. E as mães precisam até de um apoio psicológico, né, doutora Lívia? Sim, sem dúvida. Para poder extravasar essas emoções, que só às vezes só o fato delas terem uma escuta empática, que não haja julgamento, porque os sentimentos são muito contraditórios. Então a mãe acaba se sentindo culpada porque não consegue atender a toda a necessidade da criança. Necessidade aqui, que, vamos até dizer, não é necessidade, porque a necessidade a mãe até consegue atender, mas não consegue atender as expectativas da criança, que nessa fase aumentaram. As crianças querem a mãe o tempo todo, e a mãe olhando, e às vezes você está ali do lado da criança e a criança continua te chamando e continua te chamando. E aí gera um sentimento de culpa porque não consegue. E porque naquela hora você sente raiva. As mães sentem raiva, frustração por uma série de situações, Sérgio. E aí se cobram porque sentiram raiva. Mas como assim? Existe o amor, mas existe a raiva. Mas existe, eles podem coexistir, problema nenhum, e um não invalida o outro. Mas elas precisam saber que isso é normal.
que outras mães sentem isso, porque assim elas se libertam do peso que oprime o coração, sabe? E isso gera... Aí, Sérgio, imagina, isso gera o estresse, que gera, assim, baixa tolerância a outras situações e que começa a gerar, às vezes, maior irritabilidade na relação afetiva. Então, se essa mulher tem um companheiro, ou tem outros filhos, ou tem... Doutora Lívia, perdemos a conexão com a doutora Lívia Oi. Borges. Sim. Conexão restabelecida. Estamos falando sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E, doutora Lívia Borges, estamos falando bastante do caso pessoal de você, seu, com a Luana, que tem Down. Mas também as dificuldades vão para as outras deficiências, né? Os autistas, Sim, com por exemplo, certeza. as mães estão passando por esses mesmos problemas, não estão? Sim, com toda certeza. E porque, olha, cessaram as terapias. Então, alguns até ainda continuam fazendo um atendimento online, outros até têm, com todo cuidado, recebem algum terapeuta em casa, mas isso é a minoria. Então, assim, de uma maneira geral, quase que foi a zero esse atendimento. Então, ficaram as lives das escolas, que não são inclusivas. Então, a live com a turminha, eu vejo porque eu tenho que acompanhar. Então, a gente, assim, a mãe de uma criança com deficiência, ela não é como no caso das outras mães que botam a criança na live e olha só de longe ali. Não, você tem que estar presente, acompanhando, porque há toda uma dificuldade, às vezes, no entendimento. Aqui até não é o caso da minha filha. Ela consegue administrar bem aqui, mexer no computador, assistir a sua live. Mas já aquele negócio de fazer upload de documento, né, das tarefas, ou então abrir o calendário, quer dizer, esse tipo de navegação mais complexa, uma criança com deficiência não vai fazer. E também tudo vai depender vamos dizer assim, de quais são as limitações que essa deficiência traz. Porque às vezes são limitações motoras, são limitações cognitivas, são limitações do tempo, né, Sérgio, de atenção sobre o que está sendo transmitido. Então, tudo isso a gente tem que observar, porque a criança cansa daquilo. Deixa eu registrar aqui a participação da Silvana Borges. Ela colocou aqui: dividir o tempo entre o teletrabalho, filhos e tarefas de casa tem sido o maior desafio durante a quarentena, doutora Lívia. Sim, exatamente, exatamente. Porque aumentou esse apelo emocional da criança, né, também. Preconceito, né? Como essa criança ela vem enfrentando essa situação de preconceito. Agora, com esse isolamento, deve ter diminuído, a impressão minha, mas como é no dia a dia essa questão do preconceito? Vem diminuindo esse preconceito? A criança que tem essa deficiência intelectual? Olha só, com todo esse aparato, né? Então, inclusive da mídia, então programas como o seu, que vão levando informação, conhecimento, e aí mostra o outro lado, como a criança sente isso, e como a família também sofre com isso tem, vamos dizer assim, diminuído. Agora, é claro, quando a gente fala diminuído, você às vezes ainda é muito pequeno diante daquilo que é necessário. Porque há várias formas de preconceito, e às vezes a gente tem preconceito na própria família. Então, assim, no modo de tratamento diferenciado, no sentido da exclusão, que, claro, você precisa respeitar a singularidade da criança, mas precisa mostrar que ela é tão valiosa quanto qualquer uma outra pessoa da família, sabe? Ela não é nem mais, nem menos. Tanto que a gente mudou, né, a forma de falar, que não é mais o excepcional, não é mais o especial, é a pessoa com deficiência, a pessoa sem deficiência, mas o foco não pode ser a deficiência, o foco é a pessoa. Então, isso mudou nesse sentido. Então, vamos dizer assim, são avanços, sabe? São progressos. Agora, que a criança sente o preconceito, sente o preconceito. Começa com a dificuldade que as outras crianças têm, às vezes, de permanecer interagindo. Até nas lives mesmo. Por quê? Porque a criança, por exemplo, uma criança com deficiência intelectual, ela vai ter um pouco maior de dificuldade de compreender a informação que está sendo transmitida e uma maior dificuldade para transmitir, entendeu? A sua opinião, a sua percepção daquilo. E as outras crianças não têm paciência de esperar. E aí vem a importância da função do mediador, do professor que entende isso e passa isso para a turma, porque há um tempo diferenciado de cada um. Porque vamos dizer, essa impaciência dos amigos gera para a criança com deficiência
uma sensação de eu estou incomodando. E isso é uma forma de preconceito, é uma forma de exclusão. Então ela vai se sentir diminuída, vai se sentir menos, né? Doutora Lívia, e como as políticas públicas podem, então, contribuir para essa melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência? Muita coisa no papel e pouco na prática. Como a senhora vem Sim, tem analisando o muito atual isso. cenário? Tem muito isso. Tem muita coisa no papel, pouco na prática, e também muita divergência de informação, muitas formas de avaliação da questão da deficiência que não usaram ainda um único método, um único formulário, um único modo, né, de avaliar. Então, isso tudo gera preconceito e gera exclusão. E gera um ônus muito grande sobre as famílias, quando elas vão reivindicar seus direitos e, de repente, um está avaliando aquela criança pela avaliação biomédica. Então, o foco é na deficiência e culpabiliza, vamos dizer assim, responsabiliza aquela pessoa com deficiência por toda a dificuldade que tem na sua vida. Agora, quando você já pega essa proposta do modelo novo, biopsicossocial, você envolve outras características que são relacionais. Então, você já responsabiliza toda a sociedade. O corpo dos profissionais, a família, aquela própria pessoa, porque há necessidade, às vezes, dependendo do entendimento da pessoa, de você estimulá-la também para que ela queira ser protagonista, sabe? Porque às vezes há famílias que também têm medo desse protagonismo, porque às vezes vai repercutir em perdas de direitos. Então, é necessário que se olhe como um todo, e eu falo isso com relação à questão do emprego, sabe, Sérgio? Porque cada caso é um caso, né? Então, às vezes, alguns não querem que o filho trabalhe, porque sabe que ele vai oferir uma renda muito pequena diante da necessidade de acompanhamento que ele vai ter a vida inteira. Mas aí a lei entende que ele tem... ele está trabalhando, então ele não precisa do benefício. Então, olha a dificuldade. Então, tudo isso, Sérgio, gera um ônus muito grande sobre a família, sobre a sociedade, porque não pensem que o ônus sobre uma família não tem impacto sobre a sociedade. Porque essa pessoa, esse familiar, né, essa família, se relaciona com outras pessoas. E ela vai se relacionar também, melhor ou pior, também em função da qualidade de vida que ela tem, que o filho dela tem. Não é, Sérgio? Olha como é complexa a coisa, né? Inclusive, falamos até sobre essa avaliação biopsicossocial, que vai ser tema do programa que será transmitido hoje pela TV Justiça, às 17 horas, o especial Acessibilidade. Os direitos das pessoas com deficiência e a legislação para a avaliação biopsicossocial. Até durante a entrevista que eu fiz com a doutora Fernanda Vieira, nós falamos ali que falta uma padronização para essa avaliação de forma correta, doutora Lívia? Exatamente, falta. E aí o que acontece? Por não ter essa avaliação, você tem um ônus muito grande sobre os pais, que tem que estar sempre recorrendo atrás de laudo. E você pega situações, Sérgio, que depois que foi feita aquela avaliação, tem situações que elas não mudam. Então, por exemplo, uma criança com síndrome de Down, ela vai ser um adolescente com síndrome de Down e ela vai ser um adulto com síndrome de Down. Isso não vai mudar. Então, vejam, às vezes você tem um órgão que atende, por exemplo, ou que te ressarce pelos atendimentos ao seu filho. Então, o seu filho precisa de fono, daí o órgão vai e ressarce você daquela sessão de fono, né? Mas você tem que, periodicamente, pegar um laudo médico para dizer que o seu filho tem aquela deficiência. Veja, mas é uma deficiência que não muda. Não muda. Ele pode até mudar a necessidade, mas no caso da fono, de uma maneira geral, você precisa da fono, tanto nos bebês, quanto você precisa da criança, no adolescente e no adulto. Claro, tem fases com mais intensidade, menos, enfim, mas é uma característica da síndrome, entende? E isso não muda. Agora você imagina o ônus, porque tem toda uma burocracia, Sérgio, para correr atrás disso. E aí, no outro lugar que a pessoa tem, a escola às vezes pede uma outra coisa. Então, os pais quase enlouquecem com isso, porque ainda tem a rotina de levar as crianças nas atividades, né? Que aí já é um outro capítulo da história, né? Me fez lembrar até um termo que eu aprendi com o doutor Edilson Barbosa, né? É a mãe com a mochilinha nas costas e a criança na mão, batendo de porta em porta, indo atrás dessas terapias. E a dificuldade Exatamente. maior ainda de acordo com a classe social também, né, doutora Lívia? Sim, aí a gente vê que a questão também da exclusão, ela passa pela condição social. Então, e é uma coisa que a gente se bate muito, sabe, Sérgio?
por que que tudo em termos de informação é tão caro. Então, a acessibilidade também, ela vem pela comunicação fácil, para facilitar, a gente está falando da deficiência intelectual, então isso é um cuidado que os profissionais, os órgãos precisam ter para colocar as informações acessíveis. Quando a gente fala acessibilidade, não é só falar em libras, é colocar a comunicação de uma maneira fácil, sem aquelas palavras, entendeu, complexas, difíceis de entendimento, né? Então, isso tudo vai fazer com que inclua aquela criança, né? Aquela pessoa com deficiência, e não... Doutora Edilson até me lembrou aqui, o termo é o menino mochila. Doutora Edilson, obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Doutora Lívia, infelizmente nosso tempo já acabou, quero agradecer a sua participação, doutora Lívia Borges, psicóloga, escritora, mãe da Luana, youtuber, Luana Abayomi, que tem síndrome de Down, falando um pouco conosco sobre esta importância da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que acontece de hoje até o dia 28 de agosto. Doutora Lívia, muito obrigado. Suas considerações finais. Obrigada, Sérgio. Então, colocando aqui a responsabilidade de todos nós como sociedade com relação à inclusão das pessoas com deficiência e entendendo que isso não é um favor, na verdade é um privilégio nós convivermos com as pessoas com deficiência, promover a elas o que é necessário e aprendermos muito com elas. Doutora Lívia, Olha mais aqui, uma vez, muito obrigado, um abraço. Olha lá, Luana chegou aqui na nossa live. Beijinho para você, Luana. Obrigada. 11 horas e 1 minuto. Tá Revista bem. Justiça de hoje vai ficando por aqui. Teve apresentação e edição de